Como é a sua transpiração? Você sua normal, compatível com o seu estado de movimento ou de repouso, ou você tem alguma alteração na sua transpiração, no seu suor? Seu suor tem alguma cor específica, algum cheiro específico? Neste vídeo, eu vou abordar a transpiração à luz da medicina tradicional chinesa. Bom, a transpiração, né, o fato de suarmos, ela está ligada a um controle, a um mecanismo normal de regulação do corpo, da nossa temperatura, da temperatura dos órgãos internos, principalmente. Então, é preciso transpirar, tá? Então, eu agora estou aqui parado gravando esse vídeo falando com você e eu não tenho necessidade agora de ter uma transpiração intensa. Mas se eu subo a escada ou se eu atravesso a rua correndo, isso vai gerar um sobreaquecimento e o corpo vai precisar dissipar esse calor de alguma forma para que não haja superaquecimento. E isso é feito através da nossa transpiração. Esse mecanismo ele é automático, regulado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Porém, as pessoas se queixam de alterações de transpiração, né? A primeira coisa que vem aí na mente de quem está assistindo esse vídeo é lembrar das mulheres que transpiram muito, né, com a menopausa. Mas existem outros tipos de transpiração. Então, eu separei aqui um roteirinho, eu fiz até uma story no Instagram sobre isso e resolvi vir aqui e deixar registrado. Tá? Então, são 5 tipos, né, basicamente são 5 tipos de transpiração possíveis. A normal, né, que é a esperada, uma transpiração espontânea, que seria eu estar aqui agora parado e suando, né? Essa é a transpiração espontânea, a pessoa transpira parada, sem justificativa, tá? A transpiração noturna, que é aquela que acontece, obviamente, durante a noite e que de manhã desaparece, né? Essa transpiração afeta as mulheres em período de menopausa, mas também pode acontecer, né, em homens e em outras situações que não seja a menopausa. A transpiração espontânea e a transpiração noturna são as queixas mais comuns em consultório relacionadas à transpiração, é o que mais acontece, tá? A transpiração pode ainda ser do tipo transpiração, o que a gente chama de transpiração em colapso, tá? O que seria isso? Seria um suor intenso, né, profuso, com membros frios, né, mão e pés frios e um suor oleoso. Essa é a chamada circulação, transpiração em colapso. E a transpiração amarelada, que seria a presença nas roupas, né, travesseiro, lençóis, principalmente travesseiro, e nas roupas, na região da axila, uma mancha amarelada, né, do suor, ok? Essa seria a transpiração amarelada. Então, as sudoreias amareladas são 5: normal, espontânea, noturna, em colapso e amarelada. Bom, algumas coisas, né, podem provocar, saindo um pouco aqui da medicina tradicional chinesa, algumas coisas podem provocar alterações do mecanismo regulatório normal da transpiração, tá? A transpiração ela é controlada, como eu já falei, por nervos autônomos, então disfunções autonômicas, né, de nervos autônomos podem fazer com que você transpira normal. Um exemplo disso é a hiperidrose, onde o paciente transpira excessivamente, né, nas axilas, nas mãos, nos pés, região do pescoço, tá? E até mesmo as intervenções cirúrgicas não são capazes de sanar completamente esse tipo de transpiração. Quando o paciente faz uma transpiração compensatória, né, interrompe numa região, ele passa a suar mais em outra região. Essa é a hiperidrose, tá? Que também é possível de tratar com medicina tradicional chinesa. Transtorno da tireoide, né, podem fazer com que você transpire mais, né? Principalmente o hipertireoidismo pode fazer com que você transpire mais e, no caso, o hipotireoidismo vai fazer com que você transpire menos. Nós estamos falando das alterações da transpiração para mais, mas a transpiração pode ser também insuficiente e isso também é um problema, tá? Qualquer tipo de febre, qualquer doença que venha a causar febre, né? Uma
um tipo de reumatismo, qualquer tipo de transtorno que possa vir a gerar febre, uma colelitíase, né, um apendicite, vai alterar a transpiração por conta da febre, tá? A menopausa, que já falamos, e qualquer tipo de infecção, seja ela viral ou bacteriana, vai alterar a transpiração devido à presença da febre. Transtornos emocionais também, né, vão mexer na dinâmica do ti do corpo e podem fazer com que você transpire mais, tá? Um exemplo, se você tem uma crise de raiva, um acesso de raiva, de fúria, automaticamente você vai transpirar. Quando você olhar, você vai estar molhado de suor, tá? Como exemplo, a ascensão do yang do fígado, né? Uma crise de raiva, aonde o fígado ele joga para cima, para a cabeça, uma descarga muito forte do yang, né? De calor e faz com que você tenha um acesso de raiva e que você transpire. E a umidade e calor interna, né? A presença do fator patogênico, umidade e calor no interior do corpo, vai forçar os líquidos a saírem para que com que você perca líquido, tá? É a presença de umidade e calor interior, que é o que nós mais tratamos em medicina tradicional chinesa. Isso fruto do estilo de vida das pessoas, de dieta inadequada, de consumo de bebida alcoólica, de pouco exercício, tá? É motivo também de alteração da transpiração. Entrando um pouquinho agora aqui nos padrões, né? Nos padrões de medicina tradicional chinesa, você que tem algum conhecimento de medicina tradicional chinesa, o que faz, uma das principais causas que fazem com que você altere a transpiração é a debilidade do ti do pulmão, que o pulmão é responsável pelo controle dos nossos poros, tá? Então, assim, a transpiração, ela depende do pulmão, falando de medicina tradicional chinesa, do pulmão e do coração. O coração aumenta a frequência cardíaca, né? Promove a transpiração e o pulmão abre os poros. Então, ambos estão ligados no mecanismo de controle da transpiração. Após uma doença mais grave, né? Uma virose, que o pulmão se debilita, há uma alteração desse controle, né? Quando ambos se debilitam, tanto o pulmão quanto o coração, após um período longo do paciente estar acamado, tá? As invasões externas de fatores patogênicos, eles vão alterar a transpiração, porque ele vai ocupar um espaço ali que deveria ser do ti defensivo, do ei-ti, e do ti nutritivo, do in-ti. Então, na hora que chega o xietil, né, o ti perverso, o fator patogênico exterior, ele vai alterar essa dinâmica e você vai transpirar. É um dos sinais de que você tem a invasão de um fator patogênico exterior e principalmente os calafrios, né, a presença de calafrios, arrepios, calafrios, com dores, isso indica que você sofreu invasão de um fator patogênico exterior, tá? E, por último, as sobrecargas mentais, né, emocionais, sobrecargas físicas, principalmente, que vão levar a um esgotamento do yin, né, e fazendo com que o seu corpo expulse os líquidos para fora. Então, é preciso ter o yin pleno para que a transpiração seja harmônica, ok? Então é isso, meu povo. Eu espero ter esclarecido aí as dúvidas sobre as questões sobre transpiração, tá? E ter ajudado você que é simpatizante de medicina tradicional chinesa, estudante, profissional ou um paciente que sofre de algum transtorno de transpiração, saiba que nós na medicina chinesa podemos ajudar e muito, tá? Um grande abraço.